Olá, meu nome é Fernanda Bugolin, eu sou psicóloga e estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre qual é o sentido da vida. Qual é a importância de estarmos aqui e agora? Nós estamos no mês de setembro, que é um mês de conscientização e valorização da vida, como prevenção também do suicídio, e esse mês especificamente nos traz uma reflexão com maior aprofundamento sobre o sentido da vida. E indagar sobre a própria existência, ela pode ser muito para a nossa evolução espiritual. Porque desde os primórdios o homem tenta entender qual é o seu papel no mundo, a sua relação com tudo que o cerca. E para muitos ainda não há respostas. Por quê? Porque viver é um processo muito particular. Cada um cria a sua própria história, tem as suas percepções, as suas características, as suas ideias, as suas opiniões, tendo como base as suas experiências, os seus sentimentos, os seus desejos e também as influências externas. E para muitos, o sentido da vida ainda é algo muito distante, porque algumas pessoas não sabem por que vivem, ou porque ainda não encontraram um significado para a própria existência. E as consequências disso podem ser de um sentimento de vazio, uma insatisfação, uma infelicidade e a impressão de estar perdido. No geral, quando as pessoas estão felizes, elas dificilmente vão questionar o sentido da vida, porque nesses momentos a vida se justifica para a maioria. E a razão da vida, ela costuma ser questionada em momentos quando a existência parece não fazer muito sentido. Indagamos o sentido da vida quando estamos sofrendo, quando estamos passando por uma dor intensa, seja essa dor do corpo, seja essa dor da alma. Quando se vivencia o medo, quando se vivencia a solidão, a depressão, uma tragédia, uma perda significativa, certamente nesses momentos cresce em nós a questão: qual o sentido que a vida tem? E podemos observar que, na maioria das vezes, o que leva os seres humanos a questionar o sentido da vida não é a vida em si, mas é exatamente a parte da vida que se deixou de ter. A sensação do vazio, a sensação de que em um minuto tudo pode ser diferente e a impotência que sentimos em determinadas situações. Então, quando a vida não está acontecendo da forma que idealizamos, da forma que imaginamos, surge então aí um sofrimento. Tem um autor, Viktor Frankl, e ele tem um livro, Em Busca de Sentido. E ele diz assim, que nós precisamos aprender que jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas exclusivamente o que a vida espera de nós. Então, dentro desse pensamento, a nossa compreensão pode ser um pouco mais ampliada. Cada ser é único, é singular, nenhum ser humano pode ser comparado com o outro e nem pode ser substituído nesse processo, que é próprio de cada um. E muitas vezes, algumas coisas consideradas muito simples, elas nos bastam. O colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra ali que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que acaba contagiando, um olhar que acaricia, um desejo que sacia, até o amor. O amor que promove a vida e faz com que essa vida tenha sentido. Em outros momentos, isso não é suficiente. Nada disso é suficiente, pois culturalmente o sentido da vida está associado à harmonia e à felicidade. E sem o sentir dessa harmonia e dessa felicidade, a vida acaba perdendo sentido para alguns. Então o propósito da vida passa então a se preencher com o desejo da felicidade. Cria-se uma grande expectativa, e quando essa felicidade falha, quando não encontramos essa felicidade, a existência torna-se uma lamentável experiência e um grande sofrimento. Então surge aí o vazio existencial. O que é o vazio existencial? É o sentimento de que a vida não tem sentido. Nada preenche, nada satisfaz, e isso acaba aprisionando esse indivíduo em um estado psicológico de muito sofrimento, de muita dor.
Na maioria dos casos, essa situação do vazio existencial leva a uma depressão profunda ou um comportamento autodestrutivo. E a depressão, como sabemos, não é um problema apenas da atualidade. No passado, ela tinha o nome de melancolia. E dentro da psicanálise, a depressão se enquadra dentro de uma estrutura neurótica. Nós temos o CID-10, que é o Manual de Classificação Internacional das Doenças. Ele é publicado pela Organização Mundial da Saúde e ele visa padronizar todas as doenças e todos os problemas relacionados à saúde. E no CID-10 conta que a depressão é um transtorno do humor. Ela é caracterizada por uma alteração psíquica global com alteração na maneira de valorizar a realidade. Pode haver angústia, acompanhada ou não de ansiedade ou de tristeza. A palavra depressão, ela vem do latim deprimer, é puxar para baixo. Então a depressão, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas muito intensos, com uma frequência grande que se estende por mais de 4 semanas e prejudica as atividades diárias do indivíduo. Alguns sintomas são mais frequentes, né? O humor rebaixado, a tristeza, a angústia, a sensação de vazio, irritabilidade ou desespero, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer ou alegria na vida. Há um cansaço mais fácil, um desânimo, a falta de energia, que pode ser física e mental. Há falta de concentração, lentidão no raciocínio, memória ruim, falta vontade, falta iniciativa, falta interesse e também percebemos apatia. Há muitos pensamentos negativos, pessimistas, ideia de doença e de morte, onde verificamos o suicídio, sentimento de culpa, de fracasso, inutilidade, falta de sentido da vida. Há uma redução da libido, que é o desejo sexual, perda ou aumento de apetite ou de peso, insônia ou dormir demais, sem se sentir repousado. Também podemos verificar dentro da depressão dores ou sintomas físicos diferenciados, dor de cabeça, dor nas costas, no pescoço, nos ombros, alterações menstruais, queda de cabelo, sintomas gastrointestinais. E em depressões graves, temos também alucinação e delírio. Então, o depressivo é alguém pessimista, é alguém que perdeu o sentido da vida. Hoje, a vida dele é olhada, é sentida de uma forma vazia. Ele não encontra significado. E muitas vezes isso passa por uma preguiça, por uma indiferença. Ele perde a afetividade, ele perde as substâncias da alegria, do bem-estar, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, o depressivo, ele não é um preguiçoso, ele não é um indolente, ele não está fugindo dos deveres, ele não tem mais a energia que os neuropeptídeos fornecem para que ele possa realizar as suas tarefas. Estatísticas nos mostram que os últimos 25 anos são da depressão. Mundialmente falando, hoje há mais de 800 milhões de pessoas em depressão. E elas são mais comuns, né, os quadros de depressão, em mulheres do que em homens. E 2 a 3%, né, 2/3 desses pacientes pensam em suicídio. E de 10 a 15% realmente cometem o suicídio. Então existem fatores biológicos, né, que são as causas orgânicas que levam à depressão, que é o déficit de neurotransmissores, é a quantidade reduzida desses hormônios, dopamina, serotonina, que estão envolvidos no transtorno de humor. A questão hereditária, se um dos pais tem depressão, 30% de chance dos filhos desenvolverem, e se os dois, pai e mãe, tiverem depressão, 70% desses filhos desenvolverem. Temos também algumas causas, né? Entre elas a diminuição do hormônio da tireoide. Esses são os fatores biológicos. Nós temos os fatores emocionais, que é depressão por perda, quando se perde um familiar querido, quando se perde um emprego ou um relacionamento que não deu certo. Temos também depressão por culpa, arrependimentos que carregamos aí ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E temos também pós-trauma, né? Depressão desencadeada por doenças, por acidente, sequestro.
E temos também a depressão pré-parto ou pós-parto. E é o estilo de vida corrido que nos leva a desenvolver uma série de doenças. Para a Organização Mundial da Saúde, quando ela define saúde, diz que não é falta de doença, mas é o estado de bem-estar social, emocional, orgânico e também espiritual. E a depressão, ela é uma doença milenar, mas ela é tratável, ela é curável. Nós precisamos de um diagnóstico médico, né? Só um médico pode passar esse diagnóstico. E como não sendo uma doença revelada com exames, ela é de maior, é difícil, né, ainda a aceitação, porque ela não é diagnosticada por um exame, uma radiografia. Nós precisamos, em alguns casos, de psicofármacos, que são as medicações, que eles vão ajudar na reposição desses hormônios, a dopamina, a serotonina, mandando uma nova mensagem para os neurônios para voltarem ao equilíbrio. Temos a psicoterapia, que vai trabalhar o resgate do sentido da vida, vai trabalhar as emoções, vai trabalhar a dor como uma experiência sensitiva, porque gastamos energia com o sofrimento. Gastamos energia quando estamos em dor. Então, inconscientemente, o organismo gasta essa energia na tentativa de sanar essa dor, de cicatrizar essa ferida emocional. E também devemos trabalhar a espiritualidade, cada um na sua religião, naquele ambiente onde se sentir mais acolhido. Então, a depressão ela é tratável, ela é curável, mas precisamos de um diagnóstico. E como vamos resgatar o sentido da vida? Como resgatar esse sentido que geralmente vem com sintomas de depressão? Quando a pessoa está em depressão, com esse humor muito rebaixado, ela traz esse sentimento de vazio. Então eu trouxe aqui algumas orientações, algumas dicas, né, de como resgatar o sentido da vida. Precisamos olhar para aquilo que temos. Você precisa olhar para aquilo que você já conquistou e não para aquilo que falta. Então, fazer um balanço de tudo aquilo que você tem, todas as suas qualidades, tudo que você conquistou, todos os seus sucessos. Podemos também usar a terapia da gratidão, porque quando você reconhece aquilo que você tem e agradece, tudo se transforma ao seu redor. Devemos usar a gratidão com mais frequência em nossa vida. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pela família, gratidão pelo lar, gratidão pelo emprego, gratidão. Gratidão pela amizade, gratidão por um filho, gratidão. Nós precisamos trabalhar mais a terapia da gratidão, principalmente nesse momento em que nos encontramos distanciados socialmente, em razão da pandemia. Né? O quanto hoje a pandemia traz uma nova visão de vida, traz muitos aprendizados. Nós precisamos olhar para esse quadro hoje de uma visão, com uma visão mais positiva. Eu sei que existe o lado negativo, que é da dor, é o lado da perda, é o lado do medo, é o lado da preocupação, as emoções se misturaram todas. Ficou confuso, ficou muito ameaçador, muito amedrontador toda essa situação, mas nós precisamos olhar por um outro lado, com uma outra visão. O que essa pandemia está tentando me mostrar? Que recado é esse que a vida está me trazendo nesse momento? O que eu posso aprender com essa situação de pandemia? De dor, de sofrimento, de doença, que está aí. O vírus é invisível, nós não vemos, mas ele é fácil de se diluir. Com água e sabão a gente mata o vírus. Mas e as consequências disso? Que consequências eles podem trazer? Então, nesse momento, que possamos olhar de uma forma positiva. O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso aprender com isso? Uma outra questão que a gente pode pensar também é de substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. Sim, para cada pensamento negativo eu preciso ter no mínimo 2 positivos. Isso é exercício diário, porque naturalmente
nós focamos, nós enfatizamos o ruim, nós enfatizamos o negativo. Então nós devemos substituir. A nossa mente tem um poder muito grande. O que nós pensamos, nós idealizamos, nós criamos e damos formas para o nosso pensamento. Você dá vida para o pensamento, você alimenta o pensamento. Por isso a importância de ter sempre bons pensamentos, pensamentos saudáveis, pensamentos positivos. Porque é importante que não guardemos lixo mental, né? De não alimentar os monstros. Que monstros são esses? Monstro do pessimismo, monstro da doença, monstro da dor, monstro do medo. Cada um é que alimenta o seu próprio monstro interno. Cada um vai alimentar as suas próprias emoções. E que emoções hoje você está alimentando? As positivas ou as negativas? Aquilo que é pequenininho assim, a gente pode transformar em algo muito maior, em algo muito ameaçador. E gastamos energia. Podemos olhar então o sofrimento como aprendizado. O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa depressão? O que eu preciso aprender com essa sensação de desalento, de vazio, de medo? O que eu preciso aprender com essa pandemia, com esse distanciamento social? É o momento de distanciamento social. Estamos distantes socialmente de todas as nossas atividades diárias, rotineiras, mas é o momento de entrar em contato conosco. É o momento de voltar para casa. Que casa? Casa física, estamos dentro da casa física também, mas a casa mental, a casa interna. Precisamos voltar para nós. Esse é o grande momento de reflexão, de autoanálise, de buscar quem sou eu, o que eu preciso aprender, por que eu estou aqui, qual é o sentido da vida e trazer sempre o lado positivo. E também, eu acho que uma outra orientação é que possamos pensar em atividades que sejam prazerosas, né, que te façam bem. Atividades para o corpo, temos inúmeras possibilidades. Yoga, pilates, caminhada ao ar livre, alongamentos, alguns esportes, natação, andar de bicicleta, acupuntura. Podemos pensar em inúmeras atividades, dançar, atividades que a gente pode, nesse momento de distanciamento social, realizar em casa. Algumas atividades também para a nossa mente, meditação, né? Hoje existem inúmeras técnicas de atenção plena, que é o Mindfulness, muito interessantes, muito prazerosas, muito significativas para o corpo, mas também para a mente. Podemos trabalhar a questão da autoestima, que é olhar as qualidades. Qual é a imagem que eu tenho hoje de mim? Minha autoimagem, minha autoaceitação, minha autovalorização. Como está isso em mim? Como está a minha estima? Alta ou baixa? Também usar esse momento de distanciamento social para refletirmos sobre isso, sobre nós. O que eu sinto nesse momento? Quais são as emoções que vêm com mais frequência, com mais intensidade? É importante também que possamos olhar para essas emoções. Primeiro nós vamos identificar qual é a emoção que está sendo sentida naquele momento. Identificada a emoção, nós vamos aceitá-la. Nós vamos acolher essa emoção. Identificar, acolher, permitir sentir, porque as emoções fazem parte dos seres humanos. Elas fazem parte de todos nós, nós precisamos sentir, é natural. E depois de analisado, de sentido isso, você vai observar, eu preciso continuar com essa emoção, ela me faz bem? Ou eu preciso libertar essa emoção, porque ela não é muito adequada, ela não é muito favorável. Então você vai escolher se você permite que essa emoção continue com você ou se você a liberta para que ela possa ir. Se permitir fazer um curso novo,
fazer um curso diferente, ler um livro que há muito tempo você gostaria, ouvir uma boa música, ou até mesmo aprender a tocar um instrumento musical. Aprender uma nova língua é se permitir nesse momento. A conexão com o outro, né, é muito importante para que não percamos o sentido da vida, para não se perder o sentido da vida. Assim como a manutenção dos laços afetivos. Fica um pouco mais complicado nesse momento de distanciamento social? Sim, mas nós temos as ferramentas da internet que nos ligam àqueles que nós amamos, que nós nutrimos um laço de amizade. Nós temos essa possibilidade. Então vamos utilizar, vamos usar com equilíbrio. Vamos brincar mais, vamos sorrir mais, vamos gargalhar mais, vamos resgatar a nossa criança interna que está esperando que acolhamos nesse momento. Em quantos momentos a criança vem, quer gritar, quer brincar e nós podamos? Não, vamos deixar que essa criança venha à tona. Então o sentido da vida, ele está relacionado ao destino que você quer, ao destino que você programa. Porque através do seu desejo você oferece liberdade ao seu próprio desenvolvimento. Quando você vive plenamente, a sua liberdade ela transcende os limites. E aí você entende que o sentido da vida não se reduz apenas a algo material, a algo que é finito, mas ela transcende, ela vai muito além. Segundo o psicólogo suíço Jung, o homem precisa encontrar um significado para ele continuar o seu caminho no mundo. Sem esse significado, ele fica perdido, perdido numa terra de ninguém e vagando no labirinto da própria existência. Portanto, cada um constrói o seu próprio sentido de vida, sendo responsável pelas escolhas, pelas emoções, pelas ações, pensamentos. Nós somos responsáveis, cada um é responsável por aquilo que sente, por aquilo que planeja. Então, eu deixo a pergunta a cada um. Hoje, qual o sentido que você está construindo para a sua vida?